Escolhe tu. Quem quer que escolha. Eles falam de filmes. Escolhe tu. Escolhe tu. Toda a gente gosta de um bom assassino, não é, Rui? É verdade, sim, senhor Tiago. E, com isto, conseguem adivinhar que o nosso filme é... O que é que estás a fazer? O Tiago está-se a aproximar de mim neste momento. Não sei o que é que ele vai fazer. Ajudem-me! Peço desculpa a caminhada, pensava que íamos para o outro estúdio e era mais perto do que isto foi. Mas o nosso filme, Strangers on a Train, Alfred Hitchcock. Eu estou com medo. Sem o Rui. Era suposto teres falecido. Foi aos bocadinhos. Eu morri por dentro logo a partir do momento em que entramos neste estúdio. Mais um bocadinho para aumentar a minha dor. Tiago, o que é que acabou de acontecer? Acabei de te acariciar o pescoço durante 5 segundos. E com janelas abertas E o professor no outro lado. Isto foi só um segundo de silêncio para eu beber água e refletir no que estou a fazer à minha vida. Mas pronto. Ei, boas emissões de rádio. Eu acabei de tocar no microfone e isto balançou demasiado. Convém não estarmos a brincar com o material. Tipo assim? E depois quem é que dizemos que é a culpa? É dos estagiários. Não há. Sabes que não é preciso dizer já adivinharam qual é, porque as pessoas veem o título do podcast, não é? Não, eu só estava só a ser irónico. E que querias era um pretexto para me matar, seu. Exatamente. Sacana. Mas pronto, o Desconhecido Norte Expresso, não é? É esse o título? Eu nunca sei os títulos em português. E é o título da edição do livro em português que eu tenho aqui na minha mão, número 70 da coleção Vampiro. Comprei a €1 no Metro, recomendo. Comprar coisas a €1 no Metro. Isso veio numa máquina automática, não foi? Foi. Com livros no... O próximo volume será A Sombra Chinesa de Jorge Simenon. E isto foi lançado nos anos 60, portanto estejam atentos. Ainda estamos à espera do livro ser lançado. Não, mas já agora... Sabes que há uma pessoa ainda em casa na sua cadeira? O livro nunca vai já. Ok. Essa pessoa não deve ter a noção que entanto saíram mais 400 livros da Vampiro. 400 e não estou a gozar, acho que foram 400 ou 500 livros. Vamos só fazer uma coisa. Afasta-te só um bocadinho de nada do microfone. Se calhar posso afastar Isso, põe um bocadinho. Ora, vai lá, fala lá. Mas chega-me para a frente? Estás bem tá assim. Bom. Não é que o teu microfone está muito potente. Ok. E quando tu te aproximas muito e sais, acontece isto, fica... Deixa de haver, apanha o som. O microfone não é a única coisa que eu tenho que está potente. Falem para o outro microfone do Tiago. Mas já que estava a falar do livro, o primeiro livro da autora Patricia Highsmith, deve-se dizer, autora de grandes clássicos da literatura policial, eu queria só te ler aqui um parágrafo que acho que... Tira só a Playboy do livro. Que acho que demonstra a ligeira diferença que há entre o livro e o filme. E eu vou passar a ler. Espera, não é este capítulo? É este, já apanhei. Boa preparação. Estava a ler mal, vá. 1, 2 e... Ali estava ao lado de Anne e Bruno com eles. Não por acaso, nem apenas naquele momento, mas como uma condição, como um facto de sempre e para sempre. Bruno, ele e Anne. O caminho já trilhado e o que havia a trilhar. A perseguição até à morte. Esse era o seu castigo. Que maior castigo poderia esperar? Obrigado e boa noite. Eu estava a pensar no Bruno do Sacha Baron Cohen do nada. E só pensei nisso durante a leitura. O Bruno é o mau do... Eu sei, mas estava a pensar, bem, e se este filme existisse, mas com o Bruno do Sacha Baron Cohen em vez do Bruno? Pronto, eu li o livro há uns anos. E, sim, eu percebi que acabaste de ler o livro. Não, eu podia ter tirado uma página ao calhas e... Certo, mas leste o livro e estás a dizer, eu li o livro. Eu estou a dizer, não é preciso, eu estou aqui. Não, eu quando digo eu li o livro, as pessoas devem tomar como eu gosto de comer pão com chouriço. Eu sempre que eu chego à merendeira e digo, eu li um livro. Quer mal passado ou bem passado? O chouriço não se passa, mas sim, eu agora estava... Não vale a pena, vamos prosseguir. E a grande diferença do livro com o filme é que no livro o Bruno mata o pai... O Guy mata o pai do Bruno. Ok. E, ou seja, não há um clímax como há no filme. Certo. Que
muito provavelmente foi o que criou todo o clichê de uma cena no merry-go-round, não é? Exatamente. Nos anos 90 era muito utilizada. Temos filmes como clássicos como The Net e Passenger 57 com Wesley Snipes, entre muitos outros, em que tem ou começam ou acabam neste carrossel com um miúdo em perigo. Não sei se eles têm, não sei se nestes filmes há um miúdo em perigo ou não, mas aqui eu gosto como o Robert. É o Robert Walker? É Epá, não sei. Não, pera, neste filme, sim. Sim, neste o filme, Robert sim. Walker, sim. Ele empurra o miúdo e diz: get out of here. É o Robert Walker, o Ranger do Texas. Fez a primeira Boa, piada seca gostei. de hoje. Não, mas o que é interessante é quando tu percebes que o livro de facto toma uma perspectiva diferente. Pensas, então, o que é que vai acontecer, não é? Quer dizer, não há um motivo para haver agora um clímax, porque cada um já fez o seu pacto. Eles não podem dizer nada se não são apanhados. E o que acontece é que o livro, progressivamente, isto pelo que eu me lembro, e já li o livro há 2 ou 3 anos, progressivamente se vai aumentando a questão da culpa que ambos têm. Não é só o Guy, o Bruno também. Sim, aqui é mais... É uma questão de domínio um do outro que começa a acontecer. Certo, domínio, manipulação, mas aqui tu fica... eles dão-te a personagem do Farley Granger, fica sempre num pedestal. Exatamente. Que é o perfeitinho. É o perfeitinho, bonzinho. exatamente. E estávamos a falar do final do filme. E se o Robert Walker empurra o miúdo, tu tens o Granger salvar. a salvar e a meter lá num cavalo. Numa redoma. Gostaste daquele plano de rabo do senhor careca que vai lá por baixo e o Hitchcock a mostrar aquilo, ele a contorcer-se todo, tipo, Show his buttocks. I tell you, show his buttocks. Maiores de 18 anos. Não, mas sabes que a rever a cena, eu tive um problema. Eu gosto muito do filme, mas é um daqueles filmes que, para mim, o maravilhamento não é tão grande à segunda vez. Eu às tantas já estava a olhar para a cena do carrossel de uma perspectiva um bocado mais crítica e pensar, bem, se o carrossel está assim a andar a uma velocidade tão grande, eles não podem estar a rastejar por cima no carrossel sem voarem, não é? Sim, que é o sim, que acontece sim, às sim. outras pessoas. Sim. Mas é uma cena que tem muito impacto na mesma e o filme é muito bom na mesma. Pronto. Eu não. É assim, eu já tinha contado isto. Eu tenho uma pequena história entre. Ou seja, no meu videoclube de antigamente. Sim. Porque eu tinha um videoclube, era dono de um videoclube quando tinha 10 anos, por aí. Era o único em Portugal a fazer isso. As pessoas pagavam-me em gomas. E em abraços e ilusões para o teu futuro. Não, isso fui só eu que fiz. Ok? Por isso é que agora estou aqui. Mas entre American Pies e prequelas doidos à solta, de vez em quando alugava coisas. Nunca viste? Não, mas sei que existe. Há lá a única cena que salva o filme é. Há uma cena que salva Há o uma filme. cena que salva o filme. Que não salva o filme, mas que o mete aqui um bocadinho mais em cima. Em que. Ou seja, em vez de estar a 7 palmos de terra, está a 6. Sim, exatamente. Ok. Mas é um bom palmo. Em que tens a personagem, eu vou dizer do Jeff Daniels, apesar de não ser ele, porque não me lembro do nome do ator. O Lloyd, é o Lloyd. Ok, é o Lloyd. Não o ator, mas a personagem é o Lloyd. Lloyd Kaufman. Lloyd Kaufman, yeah. Ele tem uma barra de chocolate no bolso e ele está na casa da sua pretendida. Sim. E muito nervoso vai à casa de banho e senta-se no aquecedor com o chocolate a derreter. E depois, quando mete as mãos ao bolso, vê que está cheio de chocolate derretido e tenta limpar e começa a esfregar na casa de banho toda. E ele sai da casa de banho e sai de casa. E depois tens a personagem, o pai é interpretado pelo Bob Saget. E o Bob Saget entra na casa de banho e começa a gritar: porque é que me cagaste a casa de banho toda? Quem é que me cagou a casa de banho toda? É uma boa cena. De qualidade. É melhor do que eu estou a descrever. É uma boa cena. Portanto, não, acho que já é promissora pelo que tu descreveste, sinceramente. não tente sem descreditar. Não, Não mas- vai resultar. Mas então conta porque. Não, porque este foi dos únicos filmes que eu me lembro de ter alugado, que eram filmes tipo clássicos, e eu acho que já tinha visto North by Northwest, talvez. Não sei, já tinha visto um ou dois do Hitchcock. Sim. E na altura adorei o filme e não estava com este pensamento mais crítico. Sim. Não, e o filme é muito bom na mesma. A questão é que não é
não o ponho no patamar das obras-primas do Hitchcock. Talvez por várias coisas, não só pela cena do carrossel, isso foi uma questão técnica, mas de facto, quer dizer, se tens os miúdos a voar, depois eles dois estão ali na boa a rastejar e não lhes acontece nada. E a ler o guião. Mas foi um dos primeiros filmes que eu também vi do Hitchcock. O primeiro que eu vi foi o North by Northwest. E eu gostei, mas na altura fiquei, isto foi pai no 10º ano ou no 11º, e fiquei, ok, o filme é ótimo, mas eu pensava que o Hitchcock era algo mais do que filmes de aventuras. Tipo, pensei que era algo... E depois sai a lista do BFI em que o Vertigo está em primeiro lugar. E eu já, pronto, ia pensando e achava que isto era um absurdo, apesar de não ter visto o filme. Porque é que este realizador é tão bom e não sei o quê. Depois uma amiga minha disse-me, não, vê o Vertigo, vê que vais mudar de opinião. E de facto mudei. O Vertigo foi um filme que... graças a ter visto o Vertigo é que depois fui ver muitos filmes do Hitchcock logo tipo de seguida, e este foi um deles, e pronto, já não sei o que é que era. Não morro de amores pelo Vertigo, é engraçado, sério? mas aí o problema é meu e não é do consenso geral. Mas é um filme, mas acho que é um filme que, lá está, que ao contrário deste, mantém um maravilhamento, ou seja, tu ainda tens coisas para descobrir no filme. Mas é assim, tu em off confessaste-me que achaste o filme muito, muito falador. E eu não fiquei com essa impressão. Não achei nem mais nem menos do que qualquer outro filme do Hitchcock. Eu começo a ficar assustado com a quantidade de coisas que tu revelas aqui que eu te digo em off. Não ias falar daqui a disso. bocado vai ser a minha conta bancária, não? Espera que não reveles a minha conta bancária. Ele tem menos 11 cêntimos negativos. Não, mas a questão... Menos 11 cêntimos negativos. Ou seja, é positivo, só tenho 11 cêntimos na conta. O que é mais triste? Menos com menos dá mais. Mas isso nunca me esqueci das aulas de matemática, foi só isso. De resto, eu não sei fazer mais nada, nem sei contar até 10. Não, mas a questão Rui, é. rápido, a bomba está quase a ir para o. Mas de facto, tu disseste agora uma coisa que eu nem sequer ia falar, mas de facto. Eles falam um bocadinho demais no sentido em que têm de apontar diretamente o que é importante no filme. Ai, o isqueiro, onde é que está o isqueiro? Tipo, acho que o Hitchcock noutros filmes conseguiu levar a questão do show don't tell numa forma um bocadinho mais interessante. A questão do isqueiro para mim é isso porque às tantas tens eles sempre a falarem disso, e o Bruno que diz, eu podia ter deixado lá o isqueiro, não sei o quê, e depois no fim o Farley Granger, ele tem um isqueiro. Não, bastava tipo que ele libertasse a mão e que nós víssemos o isqueiro, e isso já resolvia tudo. Mas o filme não é mau, muito certo, pelo contrário. Claro que não. E eu não sei se. E eu não estou a julgar um filme por causa disto, porque há mil e uma maneiras de contar uma coisa. Agora, para mim, pessoalmente, a nível de cinema, interessa muito mais quando não me explicam tantas coisas. Só isso. Porquê é que foi esse tipo? Só isso. Calma, Joe Pesci. You're funny like a clown, am you? Não vamos começar com isso. Eu não sei se achaste isto ou não, mas o facto e em off também estávamos a falar disto. Ai, tantas revelações em off. Do facto de, ok, ambos não gostámos do final. Sim. Sim, o final, lembro que da primeira vez que vi também fiquei um bocado. Eu ia um bocadinho mais atrás. Ou seja, tu tens uma pessoa que neste percurso todo tentou sempre manipular a outra, ou seja, Robert Walker a tentar manipular o guy. Um paralelo do que o Hitchcock fazia com as atrizes também. A responsabilidade é tua. Ele está morto, não interessa. E a filha dele no filme? Aquela conspiração de que o Alfred Hitchcock não está morto. Viste falar disso? Porque em todos os pósteres tu consegues ver que ele está descalço. É um frasco de banha de porco. Com dois olhos lá no... Good evening. Eu ia rebarrar e... não, mas dizer. No final, ou seja, o isqueiro é tão importante e tens esta personagem, depois do carrossel cair todo em cima dele e ele ficar completamente esmagado por todos aqueles cavalos, que é algo que eu consigo me relacionar. Cavalos. E às portas da morte ele ainda está a dizer com a polícia lá ao lado, eu não sei do que é que estás a falar. Sim. E aí achei que entraria muito bem na personagem se ele não tivesse o isqueiro
na mão. Sim. Se tivesse mesmo escondido o isqueiro e que toda aquela fixação com o isqueiro era só porque ele estava um passo à frente, mas não necessário, ou seja... Sim, porque ele esteve ali no sítio, não é? Certo. Ele esteve ali no local do crime, Certo. porque é que não deixava lá o Certo. isqueiro? E seria muito mais mórbido se o filme tivesse ficado com a dúvida... Aberta. Sim. Mas estamos no Hollywood dos anos 50. Eu sei. 40. Eu tenho que meter o contexto dentro do Mas filme outra vez. para mim, eu até conseguiria, por um lado, ok, isso é dúbio, mas por outro lado podes pensar assim, ele só queria era deixar o outro mal. E ele próprio, se calhar, estava tão obcecado com isso que se esqueceu de que tinha a coisa mais preciosa na mão. Ele só não queria era que o outro tivesse o isqueiro. A questão é, eu acho que isso funcionava melhor se não tivesse logo o Farley Granger a dizer ele tem o isqueiro. Bastava que ele dissesse, não sei o que é que estás a falar, e de repente morria e abria a mão. Pá, para mim fechava perfeitamente o filme. E acabava aí, não e tinhas, acabava aí não com tinhas ainda aquela- a cena no comboio de um homem a ler um... Há muitos filmes dessa época em que decidem acabar com uma piadinha tipo que não, malucos do riso. E acabava perfeitamente naquela fala que era como o Hitchcock queria acabar o filme, em que o Farley Granger Isso disse, foi sofrimento agora? não, fui eu. It was a clever fellow, wasn't he? Foi assim uma cena, já não me lembro qual é que era a fala exata, mas em que ele próprio já ficava. Ele de facto fez-me um favor, não foi? Cabrão. E pronto. Na outra ponta, agora vamos. Isto é uma cronologia fantástica. Agora vamos vamos voltar para o início e vou dizer uma coisa que eu dou ao filme. Agora podemos fazer aos 16 minutos. O filme conta a história de duas pessoas. Este filme foi realizado por Alfred Hitchcock. Sim, não sei se sabem, foi um realizador. Ponto final. Adeus, pessoal. E com este episódio aprendemos que Alfred Hitchcock foi um realizador. Baby TV! Queres fazer um podcast para a Baby TV? Bora. Esta é a cor amarela. Eu disse para a Baby TV, não para a Retard Baby TV. Agora digo o que tu me costumas dizer. Essa piada é da tua responsabilidade, Tiago. Mas voltando ao início. Eu gosto com os mortos, tu gozas com pessoas com problemas. Qual é que será processado primeiro? Tananana. Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Não, seria um novo game show. Quem será processado primeiro? E era só o Rui Sinal de Cordes e outro humorista qualquer. A responsabilidade é tua! Nananana. 2 game shows já. Estamos a empilhar várias ideias milionárias no mesmo episódio. Quão saudável é isto? Mas ias a dizer. Voltando ao início. Ao início. E há uma coisa. Ao início espetacular. Espera, Au! bateste com o cotovelo na mesa. Não foi o cotovelo. Mas ficaste chateado agora, interrompi, desculpa. Não estou chateado. Nunca estou chateado. Por dentro estás aí a Yeah. rememorar, vais dar uma espingarda. Não, mas o início extraordinário dos sapatos, Sim. em que logo à partida tu consegues perceber o quão diferentes aquelas duas personagens são só por causa dos sapatos. E não é só por os sapatos serem diferentes, é pelo percurso que eles tomam e... Imagino isto num spoof dos sapatos a cruzarem-se e depois a fazer lá um duelo entre sapato. Espero que isto seja... Ou aquele horrível. momento do Top Secret em que eles estão sapatos andando de um lado para o outro e depois começam a dançar. Exatamente. Eu não queria... Pronto. Eu não... Temos de fazer- Estava com medo de me repetir e temos de fazer um throwback. Throwback Tuesday! Mas, voltando ao início, ainda, se há uma coisa que eu dou ao filme, e dou várias coisas ao filme, não é só uma. Não, o filme tem ótimas coisas, muitas coisas. Mas é que boas. começa assim, e entra logo, tipo, não gasta muito tempo com... Entra logo com o pé direito. Boa. Milton. Ele está aqui connosco, não está? Nilton, o que é que tens a dizer sobre isto? Ele está a escrever tudo o que nós estamos a dizer para copiar e para fazer piadas. Ok. Badum-tsh. Desculpem. Não. tudo Esta é bem. da minha responsabilidade. Outra vez. Isto vai ser uma rubrica... Uma? Uma rúbrica? Uma rubrica? Não. Uma rúbrica é a assinatura. Portanto, é uma rubrica de programa. Ok, mas continua. Recorrente, não é? Sim. A responsabilidade é tua, sempre que houver uma piada potencialmente perigosa para ir para o ar. Devíamos ter um jingle. A responsabilidade é tua. Pode ser, mas não esse. Dá. Com uma caca Adriana a dançar. E tu repara, eu achei a banda sonora em partes
fantástica e para um filme de 1951. É do Dmitry Tiomkin. É, não é? Acho que sim. Achei, espera lá, isto é bastante. Isto podia ter saído num filme do ano passado ou qualquer coisa. Em partes, não estou a dizer que. Mas, por exemplo, quando ele está a correr. Quando ele está a correr para o táxi. Acho que é aí. Sim. Depois da partida de ténis. Sim. Lá estamos nós a voltar quase para o fim do filme. Sim, certo. Não sei, mas tem um certo frenesim e uma melodia que eu achei. Ok. Sim, funciona Ok, muito isto bem. não está nada datado. E mesmo na cena do carrossel funciona perfeitamente. Eu acho é que não seria feito hoje em dia. Acho é que não é daquele tipo de bandas sonoras que tu olhas hoje em dia e que achas que está ultrapassada ou que está excessiva ou em demasia, que às vezes em alguns filmes, nós já falámos aqui sobre isso. Que outras bandas sonoras é que o Dmitry... Ele fez muitas, ele foi um dos grandes. Agora não estou a lembrar de nenhuma e não tenho aqui o IMDb aberto. Ok. Mas vão pesquisar, que é saudável. Outra vez a sermos simpáticos. Mas olha, por acaso agora por causa da música do carrossel. Não, era a buzina do Wilson Passo. Outra vez Throwbacks Tuesdays. É uma cena, mesmo que tenha aquele defeito que de facto não faz muito sentido, aquilo é um prodígio de montagem. Aquilo são não sei quantas perspectivas diferentes e depois, sabes que no fim o que explode é uma miniatura. Aquilo foi uma miniatura que o Hitchcock explodiu. Desculpa. E aquilo, eu agora reparei porque sabia, mas de facto aquilo é uma transparência, ou seja, aquilo explode e aquilo estava filmado já e depois tens uma transparência, ou seja, aquele tipo de coisa que fazia-se muito nos filmes clássicos ou entre aspas, antigos, que tens as pessoas a falar à frente de uma projeção. Então tens a projeção da explosão dessa miniatura e depois as pessoas a correrem e aquilo funciona muito bem se não estiveres a pensar. Não é? Mas tecnicamente o filme está muito bom, excepto alguns planos que não sei porque estão em slow motion, não é? Como, certo, o plano do cão por alguma razão, quando ele chega à casa do meu leitor, afinal. Não, por alguma razão eles O Tiago está a lamber a sua mão para as pessoas perceberem, porque este podcast... Não estou mesmo a lamber a minha mão. Nós somos um podcast que é revolucionário. Podemos ser um dos únicos podcasts deste mundo que não tem uma versão filmada para o YouTube. É uma versão só áudio, porque os podcasts, desculpem, são áudio, não são vídeo. Tu sabes que eu filmei tudo até agora. Com uma câmera que tens escondida nas calças. Não deves ter uma grande visibilidade daí. Pensava que isso era um insulto. Não, era um elogio. Ok. Não sei. Bom, estávamos a falar do quê? Do carrossel, não foi? Já nos perdemos. Não, era do... já sei. Do cão a lamber-se. Eu ia te perguntar, sim, mas esquece o cão a lamber-se. Não me esquece nada. E tira isso do wallpaper do teu telemóvel. Mas... E agora perdi-me outra vez. O cão a babar-se, slow motion, alguns planos que... Já sei. Agora diz-me tu, porque eu não me estou a recordar e se tu não te conseguires lembrar, sim. Será muito problemático para nós os dois e para este episódio. Mas o Alfred Hitchcock, o Alfred Hitchcock, o realizador, para quem nos está a ouvir, é o realizador. Ele costuma utilizar, porque ele neste filme tem uma data de ângulos holandeses, sim, certo? Sim. Ele não é. É hábito ele utilizar tanto. Eu não me lembro. Deixa-me, pera, vou. Sinceramente. Encontrado os 3 ângulos holandeses nos filmes. Eu de facto pensando, se calhar. Assim de memória, talvez haja alguns no Rebecca, mas não tenho a certeza. Isto eu posso estar aqui a dizer uma grande calinada, portanto peço desculpa lá em casa, não vão agora. Vão ver o Rebecca, mas não vão à procura de ângulos holandeses. Muito no ar este. E a todos os nossos ouvintes chamados Rebecca. Muito no ar este. Acho que o Notorious também tem, mas volto a dizer, peço desculpa caso isso não... Ok, só temos a filmografia toda do Hitchcock para... Não, mas esses são só os dois que eu me recordo, porque são a preto e branco e são dos anos 40. Talvez também no I Confess. Okay. Não tenho a certeza. Isto é... Porque ele tem esses ângulos holandeses. Mas funcionam bem. Funcionam... Não. Não, fantasticamente bem. E depois quando ele está a matar, quando o Robert Walker, o Bruno, está a matar a ex-mulher, entre aspas, do guy tennis player, e tens aqueles óculos super característicos. Depois mais à frente ele pega nisso para Babs, nem penses que vou para a cama contigo. Filha do Alfred Hitchcock. Era? Eu acho que é a filha do Alfred Hitchcock. É uma delas, pelo menos.
Acho que é a Bebs, é. Oopsie daisy. Ah, Vai ser uma velha solteirona. ok. E estamos a ouvir ambulâncias Sim. ao fundo. Porque é ela que acabou de falecer. O quê? O Tiago está... Tiago, what the fuck you done? Ai, não se pode pargajar. Peço desculpa, em inglês não dá. Mas estavas a dizer. Sim, esse plano é fantástico. Estes pormenores visuais que ele injeta ali de vez em quando, achei fantástico e não, ou seja, essa criatividade toda não estava presente e foi o melhor rebuçado que eu talvez comi ao ver este filme. É que o Hitchcock, de facto, tu pensas como é que na altura o Hitchcock teve sempre muito sucesso, não é? Ele foi um dos primeiros realizadores que se soube vender como realizador Certo. às E era- massas. Sim, e era uma imagem de marca. Exatamente. Talvez por isso depois a crítica da época não o levasse muito a sério e depois é que os Carriers vieram... Aliás, o famoso livro do Hitchcock de Truffaut foi criado porque o Truffaut, quando foi à América promover o Jules Egime, houve um crítico americano que disse: mas como é que vocês podem gostar do Hitchcock? Não sei o quê. E ele fez o livro para explicar porque é que o Hitchcock era bom. E de facto não concordo nada com pessoas como o Quentin Tarantino, que diz que o Hitchcock daqui a umas gerações já ninguém vai querer saber dele. A sério? Ele Sim. tem- O Tarantino, ele tem um grande problema. Ele parece que filmes anteriores aos anos 60 só podem ser do Howard Hawks, porque de resto o John Ford ele também só diz mal e o Hitchcock também. Bom, e não, se calhar alguns não, mas pronto. E é aquilo que eu associo sempre mais ao Hitchcock, é as ideias visuais em cada filme. Por exemplo, se falar de um filme como o Young and Innocent, eu acho que é nesse filme em que o clímax é feito, o mau está a ser perseguido e ele disfarça-se e está numa banda que são pessoas todas de blackface. Certo. E esse momento, ok, obviamente que aquilo não é na altura. É o Cary Grant. Não, é um dos filmes britânicos dele. Ok. Um, Não há qualquer um com o Cary Grant também. Esse, não. Sim, há o Notorious, há o Suspicion. Certo, mas é que há qualquer coisa semelhante. Não, estás... Não. Ah. Não, isso é o Homem que Sabia Demais, que tem a versão do James Stewart em que ele pega no homem e a mão dele fica com a tinta que ele tem na cara. Ok. Mas nesta é muito melhor porque é uma cena muito intensa em que tu sabes que o mau está disfarçado naquela banda de pessoas com blackface, que é uma coisa obviamente incorreta de se fazer hoje em dia, apesar de haver muita gente que acha que é normal, mas aquilo funciona para o contexto da cena, que é, ele está disfarçado e vês os personagens a irem atrás dele e ele a ficar cada vez mais tenso e a suar e a perder a tinta. Essa cena é daquelas coisas, é mesmo num filme como o Suspicion, que está longe de ser um dos melhores do Hitchcock, tem a famosa cena do Cary Grant a subir com um copo que tem uma luz lá dentro, porque foi uma luz que o Hitchcock pôs, ou o famoso plano de quando se descobre a mãe do Norman Bates no Psycho. Certo. São coisas que ficam. É um realizador que de facto é o expoente máximo para quem quer perceber o que é o cinema. Acho que é o Hitchcock e as potencialidades Daí do o cinema. Friedkin também dizer, não é quando ele foi falar Hitchcock is very good. quando ele foi quando ele foi falar a uma escola de cinema, já não lembro exatamente qual, em que ele disse: What are you doing here? Get out of here, go see some Alfred Hitchcock. That's all that you need to know is there. Sim, é isso. E é um realizador tão completo desde o início até ao fim. E eu ainda não vi 30 e tal filmes dele, acho eu. Não vi a maior parte dos filmes mudos, nem... Mas é um realizador tão completo e tão versátil, mesmo que digas, é um realizador de suspense. Sim, mas ele faz suspense de maneiras ainda hoje tão originais, quer dizer. Sim, e este filme é muito mordaz no seu sentido de humor e muito sugestivo. Sim. Isto foi... notei isto na primeira ida à Feira de Diversões, em que ela... Para já, a vez a rapariga aí com dois homens para um autocarro. 3 já é a companhia. Adorei! Vais já pesquisar isso quando chegares a casa, não é? Em determinados sites. Mas diz, desculpa. E ela, ou seja, ela vai com 2 homens, pronto, já sabes o que é que ela vai... Aquilo vai dar comboiada, não é? É uma cowgirl. Desculpem, eu não costumo ser assim. E quando ela chega lá, eles vão comer um gelado
E ela diz: devia ter comido I should have eaten a hot dog. No, why is that? To satisfy my craving. Craving for what? E depois, não é? E estás a ver o Robert Walker a persegui-la. Não sei porque é que fizeste aí um tremelique. Lembro-me do Ranger do Texas outra vez. Robert E agora estava a Walker. imaginá-lo, o Chuck Norris no papel. E ele com o cigarro e passa lá um miúdo e diz bang, bang! E tem uns balões e ele tipo. E depois aparece Porque eu estava- o Hosman a dizer Walker told me I have AIDS. Isto aconteceu, isto é real. É real. No meu subconsciente eu estava tipo, será que ele vai arrebentar com os balões? Nah, este filme não vai fazer isso. E depois, pá, com o cigarro nos balões. E o mais interessante é que tu vês, ou seja, tu percebes que ela já se apercebeu mais ou menos que tem esta pessoa, tem esta sombra atrás dela. E minutos mais à frente, quando eles estão naquele passatempo eu honestamente não sei, com o martelo e Sim. Pam, ping. Foi uma ótima descrição. Acho que as pessoas lá em casa ficaram a perceber. Eu acho que dá. Pão, martelo, ping, Campainha. prémio. Os dois homens, um deles não consegue. E ela tipo. Depois veio aquele. Oi? Acabei Ficámos de- cheios. Não? Não. É a questão do que eu estava a dizer Ok. há bocado. Ok. Pau e isto Ok. fica sem som. Pão, ping. Lá está. O nome de um grande amigo meu, chinês. Tem olhos em bico. Vamos piorar isto. Vamos. Não, por favor. Sim, essa cena e depois chega lá o machão cheio de potência. Certo, Robert Walker, ali machão que ainda vive com a mãe. E com o pai também. E com o pai também. Mas esse, pronto. Claramente ele gosta mais da mãe porque o pai é que ia levar com a. O pai ia ser morto. Pronto, ainda bem que foste direto ao... E tu vês, ou seja, quando ele consegue fazer aquele grande feito que fica na história da humanidade, não é? Que mais ninguém fez, ela troca ali um trocar de sorrisos, Sim, não é? E tipo, ela tipo, Se seguras bem assim no martelo, imagino com o que é que fazes com outra coisa. exatamente o que ela diz nessa cena, sem tirar nem pôr. Grande Raymond Chandler por ter Que, digamos, não há nenhuma linha de diálogo nesse filme que seja da sua autoria. Sim, ok. o filme foi reescrito por outras pessoas e não deixaram nada, só que o estúdio preferia ter o nome do Raymond Chandler do que de um mas nem há plot points, nem cenas. Não, o plot nem... points é do filme, é do certo, livro. mas nada que ele tenha nenhuma influência dele. Acho que não. Acho que pelo que li, pelo pouco que li, não. E como é que seriam as regras da. Se calhar, epá, eu não sei se o Raymond Chandler era assim um grande scriptwriter. Certo. Teve algum problema a adaptar-se a. Ele tinha um problema a adaptar-se com tudo, com o Billy Wilder, com o Hitchcock, e eu vi outro filme dele que é o The Blue Dahlia, que foi ele que supostamente que escreveu o guião. Certo. Tem o Alan Ladd desse? Tem. Ok. Epá, e o filme não é mau, obviamente que é muito giro, tem o charme daquela época e a Veronica Lake. Eu acho que é a Veronica Lake, não é? É. É? Pronto. Ai, adoro a Veronica Lake. Ainda vais a tempo. Necrofilia. Só que o filme não funciona porque aquilo dali ia escrevendo e depois deixava de escrever e depois passado uns dias é que voltava. Epá, e aquilo... Mas também não tinha a noção de que era escrever para um filme, certo? Porque ele escrevia aquilo como se fosse um livro. Posso ser sincero? Vamos aqui abrir uma polémica. Este podcast está a ser completamente aleatório como costuma ser, mas agora vamos abrir aqui uma polémica. Eu acho que o Raymond Chandler é um ótimo escritor, mas acho que sofreu aqui um problema que é, a partir do momento em que começou a ser muito glorificado por académicos, acho que começou a ser valorizado por coisas que não fazem bem parte da sua escrita. As pessoas, e tal. Antes era só um escritor hard-boiled, como era o Dashiell Hammett. E eu acho que o Chandler é muito mais interessante que o Dashiell Hammett, até a nível de escrita. Só que não é um grande contador de histórias, porque há aquela história mítica de quando o Faulkner estava a escrever o argumento do À Beira do Abismo. Já agora faço aqui a promoção ao podcast. Do Big Sleep. E ele às tantas perguntou
ao Chandler, então, mas quem é que mata quem? Ele, sei lá, eu já nem sei, porque aquilo não fazia sentido nenhum. Yeah. Tipo, os livros dele, como histórias, não fazem sentido nenhum. Há coisas, é o estilo. Certo, é o estilo Não é? e teres aquele twist e aquele reversal só porque sim, só tens de dar aquele zigue-zague. Sim, e são histórias que aqui, muito, muito boas de se Que ler. volta a ter este train on the tracks, que é muito bem feito quando o isqueiro, lá está, este maldito isqueiro ainda a perseguir-nos, cai na sarjeta. É o McGuffin do filme. E há lá um plano que eu acho que honestamente não está bem conseguido. Porque, ou seja, ele deixa cair aquilo, Sim. ainda vai lá com a mão e tu Exatamente. vês, bem, então ele já não consegue ir mais abaixo com isto porque não consegue. Sim. Mas ainda toca ali, não é? Com as pontas dos dedos no isqueiro e ele ainda vai mais para baixo. Sim. E depois, no momento em que ele parece ter transformado no Senhor Fantástico, a câmara. Ou seja, a câmara faz. Ou seja, a câmara vai para a frente, não é? Exatamente. E a mão dele vem para baixo e parece que ele é elástico porque. Sim. E sim. depois. É muito estranho. Espera lá, ele não. Eu vi isto atrás, ele não conseguia fazer isto. Yeah. Sabes porquê? Ele entretanto ficou com a mão entalada lá e já conseguiu, partiu o braço e conseguiu pôr lá em baixo. Até porque no resto do filme ele tem a sarjeta no braço. Não, mas pronto, dizer isso do Chandler é que de facto, ok, ele era um ótimo escritor de estilo, não de histórias. E quando tu levas um escritor de estilo e não de histórias a fazer um script, é claro que provavelmente não vai correr bem. Mas não dizes isso ou seja, tu vais ver uma adaptação do Raymond Chandler. Porque já foi processada por outro cérebro, tu consegues dizer, ok, isto faz sentido, ou para ti... Não, a questão é que o filme À Beira do Abismo e o livro À Beira do Abismo são ligeiramente diferentes também. E o podcast À Beira do Abismo também. E o podcast também, o podcast é ótimo. Eu devo dizer É que claramente apresentador- o melhor dos três. Sim, claro. Aliás, tem ótimos episódios. Lá, o Ovo Cantigas foi há uns tempos, vão ouvir. E Vão ouvir, isso é muito subtil. Sim, galera, vão eu ouvir. acho que é um novo talento que nós temos de dar aqui. Pode ser aos novos talentos, especialmente quando tem a ver com a voz. Tanto o Ovo Contigas como o seu apresentador. Carlos Alberto Vidal. Não, o rapazito, não é? Sim. Acho que é Guizito qualquer coisa. Sim. Ou Tuizito, assim, Sim, qualquer coisa. Ou Tuizito. Yui. E o que é que estavas a falar? Do Chandler. E eu sinto que as pontas soltas que o livro tem. Eu lembro de sentir que o livro tinha algumas pontas soltas, de facto. Sério, compraste o livro usado e aquilo estava. Não, por acaso foi outro livro que eu comprei a €1 da coleção Vampiro. Esse aqui Devo dizer. E de facto o filme é muito mais coeso e o Faulkner era um ótimo escritor, e isso também faz a diferença. Aliás, era um ótimo escritor, obviamente muito diferente do Chandler, e o Chandler também é um ótimo escritor, só que o Faulkner sabia criar grandes histórias e o Chandler sabia criar grandes personagens, tanto que eu percebo quando as pessoas dizem, só para dar aqui mais uma chega à aleatoriedade deste episódio, percebo quando as pessoas comparam o Big Lebowski ao Chandler. Porque de facto o interesse do Big Lebowski está nas personagens. Mas também foi muito do The Long Goodbye do Robert Altman, acho eu. Acho que há ali uma. O The Long Goodbye não é um filme. Ou seja, claro, é o The Long Goodbye, mas não é um filme do Philip Marlowe, nem baseado. Ou seja, é baseado, mas é Robert Altman. É baseado, mas é ao contrário. E a própria é uma desconstrução. A própria autora do argumento disse que queria fazer uma coisa que não tinha nada a ver com o livro. Lee Brackett. Eu até gosto, sinceramente. Foi o Lee Brackett? Sim. A Lee Brackett, não é o Charles Brackett, Não, desculpa. Isto é tipo um sapo que só diz argumentistas. Tipo, Mas sabes que eu prefiro o final do livro. Acho que eu sinceramente não sou assim. Olha, é outro daqueles filmes que eu acho um bocadinho overrated, do The Long Goodbye, do Altman. Mas eu acho fascinante, mas não, lá está, não podes ver como se fosse Chandler, mas sim como se fosse Altman. Não, mesmo para o Altman, eu acho que é um bom filme, não é uau, vou aqui bater uma. E vamos voltar a Espera, vais? Não disse nada, eu disse muito baixinho que era para os sensores da Autorma não ouvirem isto. Mas O professor está colado ao vidro agora. Mas estávamos a falar do isqueiro e agora vamos falar de outro objeto que tem um valor muito estranho no filme, que é aquele alfinete da gravata do Bruno que diz Bruno.
E a Babs percebe. Isso é porque ele está sempre a esquecer do nome. Ok. E ao Pateta também. Yeah. Mas é a Babs, acho eu, que às tantas percebe que era a mesma pessoa, não é? Ou é a Babs ou é. Não, é Babs. É a Babs. É Babs. Se bem que aí há algo fantástico, que é... eu estava a pensar para os meus botões. E alfinetes de gravata. Porquê é que eu tenho tantos botões? Não. Estava a pensar enquanto estava. Ou seja, já estávamos a. 45 minutos de filme, talvez, um bocadinho antes. Sim. Estava a pensar, ok, então isto seria facilmente resolvido se ele simplesmente dissesse como é que isto aconteceu, Sim. certo? Porque acho que eventualmente é isso que faz, é Sim. isso que ele faz, e ele já podia ter feito isto mais cedo. E aí, não sei se o filme, entre aspas, se apercebe disso também, mas aproveita esse momento para injetar em duas personagens secundárias essas duas camadas. Como é que te atreves a interromper-me com esse barulho? Eu acho que não só ouviu, desculpa. Ok, não, Foi o tá meu bom. relógio a passar pela. Vou tirar o relógio. Que é, ou seja, na Babs ele mete uma. Ou seja, na Babs ele mete uma suspeita, tal como na. Na outra. Exatamente. Profissionalismo acima de tudo. E no Robert Walker. Era a Babs e a Ana Bar Babs. E com esta me despeço. Até à próxima, pessoal. E no Robert Walker ele mete esta obsessão quase pela Babs, não é? Eles começa a haver ali um criss-cross. Portanto, o grande problema do Bruno não é em relação ao pai, é em relação a mulheres que usam aquele tipo de óculos. Sério, porque ele fica tão obcecado em... Ele tinha feito este... Ele tinha feito este trabalho por nada, tipo, e fez, não é? Foi ele Sim. que impulsionou tudo, mas acho que ele tinha feito isto mesmo se não tivesse encontrado Ele só queria era o ter uma Farley desculpa. Granger. Ele só queria era ter uma desculpa para matar alguém, para alguém matar a pessoa que ele não tinha a Certo, coragem de matar. certo. E depois às tantas que fica com um trauma. Não sei, também fiquei assim um bocado, não é? Quer Fica dizer, com um trauma. não é o trauma, mas vê os óculos da Babs e fica, Sim, fica mais uma mulher com óculos. Nham, nham, nham. Sim, como se fosse tipo a deixa, Sim, não é? Que grande psicopata que ele me saiu. must kill glasses. Então imagina, por falar de... É porque ele queria outro Pera, plano pera. extraordinário com óculos, como há Eu sei. antes, quando morre a mulher do Guy. Imagina que o Robert Walker entrava no Scooby-Doo. Para quem é que ele ia? Para Shaggy. Para a Velma. E agora juntamos Hanna-Barbera com Strangers on a Train. Isto está tudo bem, isto foi tudo planeado. E assim é que se faz um episódio, meu amigo. Assim é que se faz um episódio. Drop the mic. Não posso porque não me deixas. Não, e porque não dá para tirar aqui. Não posso arrancar isto e atirar contra a parede. Tipo. Ai, meu Deus. Como é que há pessoas que ainda ouvem isto? Eu não sou de certeza. Eu também não. Eu só venho cá gravar isto e depois os miúdos lá que ponham. Se os apresentadores não ouvem, porque é que os ouvintes haverão de ouvir? E este é o nosso slogan, o nosso novo slogan. E é assim que se faz um podcast, meu amigo. É assim que se faz um Tu podcast. estás hoje muito a apontar, tipo, yo, sou ganda rapper. Já aqui. começaste com isto há bocado? Foi, estava a falar assim. Yeah. Um, E tens ganda. mas olha, falando de planos que podem ser estranhos ou não. Deixa-me só acabar a piada. E tens um grande cifrão dourado à volta do pescoço. E tenho muitas bitches aqui. Desculpa, Flavor Flav. Duas coisas. Em relação ao Bruno, ele é uma personagem tão complexa que depois de... Ele ajudou a ceguinha a atravessar a estrada. Ele ajudou a ceguinha depois de atravessar matar a outra, não é? Eu achei isso delicioso. Bom toque. Eu achei isso O delicioso. ceguinho também agradeceu, não é? Não, eu disse, vai-te lixar. Ó. Era um bocado estranho. Eu não podia ajudar para atravessar a estrada, vai-te embora. E ele aí matava-o e eu percebia. Não, ele ajudava o ceguinho a passar a estrada, mas depois virava-o para a estrada outra vez. Não, iam até meio outra vez e deixavam no meio da estrada. Nós somos pessoas horríveis. I'm good, I'm gonna Robert walk out of here. Nós somos pessoas horríveis. E obrigado a quem nos ouve por causa disso. E essa parte que eu achei deliciosa. E depois a parte o plano do soco, que noutros filmes pode não funcionar, mas ali até funciona. Quando o Guy dá um soco no Bruno
E há o plano da perspectiva do Bruno, Sim. do Bruno, em que Sim, vês sim, mesmo sim, o gajo sim, sim, a dar contra a câmara. Ou seja, isto era o Hitchcock Aquilo custou logo $10,000. isto era o Hitchcock a treinar para o Dial M for Murder. Não é? Exatamente. Tu estás-me a ouvir agora? Ou é problema dos fones? Não, é o que eu estava a dizer há bocado. Às Então, vezes, mas- quando começamos com muito. Pá, isto vai abaixo e depois volta acima e vai abaixo e ok, depois volta ok, acima. Já ok. naquele estúdio acontece, mas aqui acontece mais vezes. Estamos a rezar aos santinhos, é que hoje, como estamos aqui naquele mítico estúdio onde gravámos uns episódios, alguns primeiros episódios e ficámos com espinha de massa na boca, estamos a ver se. Eu hoje trouxe um isso não pacote e acontece. estou a. Estamos a ver se isso não acontece. Mas pronto, esse plano do soco está giro. Mas eu acabei de fazer a piada do. Já bati com os dois cotovelos na Abaixo parede. isso é um sinal, Tiago. Yeah. Hulkman! O Hulk nunca disse Hulkman, era Hulk Smash. Ok. Hulkman, Homem Hulk. Não, Hulkmad. Mad, ok. Sim, Está a ler a Mad Max. porque o Hulk a gravar um podcast seria muito eloquente, não é? Ai, me Hulk. You guest! Não, Jarman. Now sponsor! Mas estávamos a falar do E plano do esqueci-me soco, do que caraças. ia dizer. Plano do soco. Certo, Dial M for Murder. Disse há bocado, não Sim. disse? Pronto. Quando eles estão a jogar ténis, agora o resto vai ser assim. Quando eles estão a jogar ténis, Farley Granger, bola, a bola vai direto. Exatamente. À cara. Sim, exatamente. Pronto, era só isso. Fantástico. Ele quase estava a filmar aquilo. Havia alguns planos, parecia-me tipo tirados de uma transmissão de um jogo de ténis. É. Certo, eu achei isso fascinante. E sabes que se tu olhares com muita atenção nos planos do público, há momentos em que percebes que é uma transparência e outros que não é. O plano do público. Sim, O plano do público. sim, O plano do público. É o plano do filme. sim. Quer dizer, como eu isso ponho ao assim? plano dos óculos. O- Esse plano é ok. extraordinário. Mas aquele, certo, em que eles estão. Sim, e ele é a única. Não batas não posso. palmas a isso, não, Ok. isso vai abaixo outra vez. Em que estão todos a olhar de um lado para o outro e só há uma pessoa que não está a fazer isso, que é o. O Robert Walker. Exatamente. Mas eu nem estava a falar desse, estava a falar mais de quando tens a perspectiva de cada um dos jogadores e não sei, acho que é do jogador adversário ao guy, vês o público e às vezes eu até estive ali muito atento a ver se era uma transparência ou não, se era cartão ou não. Às vezes tu vês umas cabeças a mexer em determinados planos e outras vezes não vês, aquilo está tudo parado. Ok. E pá, isso é delicioso. E o jogo de ténis final é o clássico. Match point antes do match point. Já as palavras da boca. Mais uma vez, Rui Alves Sousa, como é que tu o consegues fazer? Mas a clássica bomba debaixo da mesa, Sim, certo? Porque supostamente jogo normal de ténis. Mas e se ele depender deste jogo de ténis para salvar a sua própria pele? exatamente. É isso que acontece. Exatamente. E tu tens esse conflito, não é só um jogo de ténis, e nós sabemos isso, e estamos ali a olhar para o relógio Exatamente. e tipo, oh meu Deus, o que é que vai acontecer? E ao mesmo tempo, o Hitchcock mete aquela diversão que nós estávamos a falar há pouco, do Robert Walker a andar, Robert Walker walking. e a deixar cair o isqueiro. Exatamente. E ele corta entre, ok, será que ele vai conseguir acabar o jogo? Sim. Será que ele vai conseguir ter o isqueiro? Tipo, pac, 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 Sim. pac. Ou seja, esse é que é o verdadeiro jogo de ténis Exatamente. que temos no filme. Exatamente. Agora tiveste muito bem. Muito bem. Muito bem, Tiago. Muito bem. Agora és o Wallace, do Wallace e Gromit. Cheese! Crackers! Where is the cheese, Gromit? Porque ele não gostava de pessoas brancas. Crackers! Nunca na vida achei que irias dizer crackers falando do Wallace e ter esse significado. Coitado do Wallace. Vais entrevistar o Peter Lord. Não sei se vou. Pois não. Não posso. Não faz mal, fica aqui, depois Ok. as pessoas ficam a saber. Ele nunca entrevistou o Peter Lord. Mas, e o que é que tinha mais a dizer? Qualquer coisa que já foi. Com quanto tempo é que estamos? Podes dizer no ar, não há problema. 49 minutos. Ok. Tchau, pessoal. Não, eu ainda tenho mais coisas para falar. Aquele momento que é tão. Opá, eu fiquei por segundos a achar que a namorada do Guy era um bocado estúpida, não é? Porque é que o Guy haveria de lhe ligar a dizer: epá, só me apetece estrangulá-la Sim, e depois ir Espera, estrangulá-la? certo, porque isso nunca é utilizado
Mais à É, frente. é. no cri- Não, ele diz ao telefone: apetece-me estrangulá-la. Certo. E depois ela morre de estrangulamento. E quando ele está em casa dos pais dela, certo, tá eles bem, dizem tá que bem. ela morreu por estrangulamento e vês ela olhar para ele, tipo, como foste? Meu Ok, Deus. ok. Como é que aconteceu como tu disseste? Yeah. Tipo, porque foi ao calhas e Yeah. é porque é a maneira mais fácil de matar uma pessoa. Porque Mas ok, não envolve armas, aquela dúvida legítima. Sim. Eu disse maneira mais fácil de matar uma pessoa. Não é? Porquê é que ela haveria de ficar com os óculos? Isso não seria Yeah. incriminatório? Ou seja, toma aqui os óculos da tua ex-mulher que eu acabei de matar. É, Obrigado. porque parece que o outro é só tipo um sociopata, quer dizer, tipo, ele só quer é provocar a causa Mas e há- destruição. Eu gosto da sombra permanente que o Robert Walker deixa no filme. Quando tens Sim. aqueles planos, não é? Quando eles estão lá. Quando ele está a andar de táxi e vê lá Sim. nas escadas o Robert Walker. Walking down the stairs. Walking down the stairs. Merrily, 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 walking down the stairs. Hey! Mazel tov. Mas há bocado estávamos a falar do jogo de ténis e... Sim, viste ontem? Mas de facto eu gosto muito da escolha do. Eu gosto que tenham mantido o ténis, porque também é o que acontece Obrigado. no livro. Porque não é um desporto assim tão falado nos Estados Unidos, não é? Mas que resulta muito bem no filme. E havia mais qualquer coisa que eu depois. Imagina um remake deste filme em Portugal, mas com o jogo do pau. Não, com o jogo de matraquilhos. Mas é um filme que, lá está cheio daquilo que se costuma chamar de movie magic. Está cheio de pequenas engenhocazinhas e pequenas ideias Brilhantina engraçadas. cinematográfica, não é? Pode ser. E Não pronto. ficaste muito excitado com isso. Porque me lembrei do Grease, que não é um grande filme e é só um poço de piruzeira. Foi de propósito. Agora o Grease 2. Eu não sei se isto é uma música do Grease. Isso é da lista de Schindler. Rimo demais disso. E o Have Yourself a Merry Little Christmas é do Salós em Dividir de Sodoma. O que é que Pronto. tens mais a dizer? Nada, eu estou fixe. Acho Estás? que estou. Eu gostei como isto foi, se calhar, a conversa mais organizada que nós tivemos sobre um filme. Mas é dar aquela sensação de uma conversa normal, não é? Que se tem à saída Sim, do filme. normal. Não, uma conversa tipo quando estás a falar com alguém. Não ajuda, estamos a fazer o podcast nos nossos coletes de força. estão aqui sempre à porta reservados. Rui, Tiago. Tu quando falas com alguém sobre um filme, vão ao cinema e depois falam, não vão tipo estar a falar de uma forma organizada. Eu não é? sei. E pronto. Mas havia mais qualquer coisa de facto. Queremos é ter um sentido de câmara. Eu agora não consigo dizer a palavra. Câmara clara? Camaradagem? Camaradagem. Não era câmaras, era outra coisa. Os seguranças são muito engraçados. Os dois seguranças que andam atrás os polícias. Os seguranças do Urban. Gostei do teu bocejo a meio da observação. Eles faziam tão bem o seu trabalho como eu faço carpetes. E As carpetes combinam com o cortinado? Agora, não fizeste a barba aí. Não, fizeste a barba aí. eu fiz a barba, é verdade. Eu fiz a barba. Mas olha, aconselho-te um dia destes leres o livro, porque vale a pena. Dá uma. Eu gosto. Eu quero ler mais coisas da Patricia Highsmith e fiquei muito surpreendido depois com o desenrolar da história e depois como aquilo tanto não se torna tanto uma história que vai dar um clímax, mas um confronto psicológico interno entre os dois, em que até depois às tantas o Bruno já não é o arquétipo do mau, é tão ambíguo como o Certo, Guy. há mais o livro consegue dar mais dimensões. Sim, não há o bom e o mau, Certo, não há arquétipos aí. E qual é a grande lição do filme, para mim? É mais vale ir no Intercidades com calma e tranquilidade do que apanhar o alfa pendular e ter lá um lunático. Eu tinha isto aqui apontado. Este episódio não foi, e este podcast nunca será patrocinado pela CP. Não pode ser, não é? Eu nunca o irei permitir. Não sei. Podia passar no alfa pendular, olha, podiam fazer um double bill, davam um filme e depois as pessoas iam a ver o podcast. Eu quero fazer aqui uma regra, que quando dissermos a palavra... Já vamos em 21 episódios, já é tarde para fazer regras. Nunca é tarde para fazer regras. Ok. Salazar. É um bocado tarde para fazer regras. Mas cada vez que dissermos a palavra arquétipos, Sim. temos de dizer Patrícia Arquétipos.
E de cada vez que dissemos a palavra delicioso, temos de dizer António Araújo. Porque ele disse que nós dizíamos muitas vezes a palavra delicioso. E nós já dissemos umas quantas. Eu, pelo menos, disse umas Sim, quantas neste vezes. episódio já dissemos. Umas quantas vezes a palavra delicioso. Eu acho isso. Falta falar de uma coisa. Era isso que me estava a passar. O cameo do Hitchcock, não é? Esse grande cameo. Não sabes qual é que é? Sei. Pronto. Era só isso. Que ele faz sempre É giro. Não, mas mete lá. há um que é mais comprido. Há um que é mais comprido, que é mesmo uma cena grande e é ele e o miúdo a roubar-lhe o chapéu no outro filme. Em que filme é que é? Não me lembro. Mas é num filme britânico. Não tenho a certeza se é no Sabotage ou se é... O Sabotage ali no Porto. E... Também há cá em Lisboa. Malta do Norte. É de Lisboa, pois é. Ou é do Porto? O Sabotage. É de Lisboa. Pronto. Então desculpem, malta Fui lá do ontem. Norte. Foste? Yeah. Tá bem. Foste a sério? Fui lá ontem. Tinha uma banda amiga que foi lá tocar. Aliás, estou a fazer... Uma banana amiga. Uma banda amiga. Aliás, estou a fazer publicidade gratuita. Depois da Zeros, é verdade. É Fica aqui uma banda punk nota. de Chula Vista, Califórnia. Ok. Pronto, eu achei que essa t-shirt tinhas comprado na CIA e que tinha um adereço à toa. Ei. Mas não, mas é um logotipo fixe. É da Archers, está a giro. E o que é que estávamos a falar? Do Sabotage. Ou é o Sabotage ou é o Blackmail, não tenho certeza, mas é um cameo grande dele. E depois isto também me leva a falar de outra coisa. Há bocado estavas a falar da bomba daquela eterna descrição que o Hitchcock faz de ter a bomba debaixo da mesa, não é para criar tensão, não é de ter literalmente uma bomba debaixo da mesa, mas é a metáfora. E É uma bomba na bola de ténis. ele dá um exemplo no livro das entrevistas do Truffaut que é brilhante mesmo, que é no Sabotage, que é o miúdo, já não me lembro bem, mas acho que é o miúdo que tem uma bomba. E tu sabes que o miúdo tem uma bomba e sabes que o miúdo não sabe. E portanto estás ali aos poucos a ver o que é que vai acontecer, a ver se aquilo vai explodir a qualquer momento ou não. É mesmo tipo a concretização dessa metáfora quase de uma maneira literal. E pronto. Estava com uma cara super séria e a acenar, mas estou mais interessado no chiar da cadeira. Desculpa, isto agora soa mal. Espera, Não era, agora... eu estava a ouvir o que estavas a dizer, mas isso estava no background. And now in stereo. Pronto, foram duas cadeiras a chiar. Daí estéreo. Referência a um sketch dos Monty Python de um homem que tem um gravador no nariz e depois chamou o irmão and now in stereo e tem os dois um gravador no nariz e põe a tocar. Por falar em Monty Python, isto foi completamente aleatório, mas de facto tem tudo a ver, porque o próximo episódio é dos Monty Python. Aliás, não é os Monty Python que vêm cá, era ótimo, mas vamos falar... não, infelizmente não. Então não quero. Então vamos falar do filme dos Morangos com Açúcar, finalmente. Em que os Morangos com Açúcar também não aceitaram o nosso convite. O próximo... Não cabo sou só disto outra eu a vez? ser Não. um pouco profissional. O próximo episódio será sobre Monty Python e o Cálice Sagrado, escolhido por mim, e tem muitas memórias de infância para falar sobre isso. Pronto, e é Também isto. tenho algumas. Tens? Muito bem, vai ser um episódio nostalgia. Como sempre, temos sempre uma pitada de experiências passadas. Neste Nem caso, sempre, não ok. com este filme, mas com outros do Hitchcock. Ok. Ou não digo que tenha um grande passado com os Streets of Fire, não é? Não é só porque pela piada de pôr o filme neste podcast. Pronto, e agora é que Eu adoro quando te deixo A falar sim. sozinho. Sim. Porque eu passo. Ou seja, há um ponto que eu. Ok, o que é que eu vou dizer agora? Mas depois passa esse ponto e eu não vou dizer nada aqui. E depois gosto de ver só tentar sair dessa. Friends will be friends, não é? Uhum. Então, olha, se calhar, obrigado por ter escolhido o filme, mais uma vez. Obrigado foi por teres visto o filme. eu já queria rever o filme há algum tempo e de facto foi uma ótima oportunidade. E é isso. Pronto, queres dizer mais alguma coisa? Gosto muito de vocês, pessoal. Qual é o teu filme preferido do Hitchcock? Vou dar o exemplo clássico, North by Northwest. Ok. É válido? Porque também gostava de rever agora, passados já depois de ter visto tantos filmes do Hitchcock, queria ver o que é que apanhei e o que é que não apanhei do filme. Mother. E já que falas de Mother, uma coisa que eu me tinha esquecido de falar que tinha aqui apontada. Outra coisa. O Bruno é sim. o antecessor do Norman Bates. Isto não foi de propósito. E agora, pergunto-te, atiro-te esta interrogação, Sim. meu caro colega. No livro, como é que é a personagem da mãe? Pá, não me lembro.
Sorry. Eu acho que não há assim uma. Epá, não me recordo, sinceramente. Agora estou aqui a folhear o livro. Sim, vais encontrar aí uma página que só diz mãe. É isto. Sim, porque eu aponto para um post-it gigante. Não, isso era mesmo. Fazia mesmo parte do livro. Aqui falamos sobre a mãe. Em outras garrafas. E achei muita piada quando a mãe está a pintar lá o retrato. Sim. E ele disse: é mesmo o pai. Percebes logo ali que aquilo não estava. Yeah. E na verdade é o grito. Yeah. E por falar em grito, também outra coisa, que há um momento. Boas ligações agora. Um dos menos. Isto está ótimo. Este podcast está finalmente a funcionar. Nada irónico. Sim, está ótimo. Não, passado uma hora é que este podcast começa a funcionar. Podes sempre cortar uma hora e ficamos só com 5 minutos. Ficamos só com eu a dizer olá e fecha. Não, e Alfred diz que é um realizador. Ponto final e acaba aí o episódio. Vou repetir durante uma hora em várias tonalidades. Aquela cena incrível no Túnel do Amor em que tu vês a sombra do Robert Walker e ouves o grito, mas depois não era nada do que estavas a pensar. Muito bem jogado agora. Eu costumo gritar também cada vez que vou ao Túnel do Amor, mas é porque fico assustado só. I love destruction, not love. Porque amor verdadeiro assusta-me. Não estou habituado a... Sabes, eu receito-te livros da coleção Arlequim e toda a discografia de Phil Collins pós 85 para combatar essa marca. Feel it calling in the air. Só há pouco tempo é que eu percebi que o Against All Odds foi feito por um filme chamado Against All Odds, com o Jeff Bridges a comer uma gaja à beira-mar. Sim, com a Rachel Ward. Sim. Então esse filme não é muito mau. É um... eu gosto como tu dizes. Esse filme não é muito mau, mas é mau. É um remake do Out of the Past. I can feel it calling out of the past. Depois Robert Mitchum. This shit. Acho que há um ato... não, como é que a atriz do Out of the Past? Rápido. Como é que te atreves? Eu não me estou a lembrar o nome dela. Também não. Porque ela entra no Against All Odds. A sério? Yeah. E o Robert bocejar outra vez. Bocejo indica interesse. Eu estava a dar um programa na televisão sobre o sono. Eu devia ter ficado a ver. E o Robert Mitchum também não faz lá um papelzinho? Não. Robert Mitchum só ok para filho. Aparece só ele. Hi, I'm Robert Mitchum. E sai. Não, devia estar ocupado com... Não sei. A fumar... Eu ia dizer a fumar uns whiskies. E consegui impedir-me a tempo, mas não consegui impedir o facto de ter de dizer olha o que é que eu ia dizer. Então olhem, ficamos por aqui, é melhor já. Passou uma hora. Sim. Uma hora? Oh meu Deus. Uma hora a falar de Hitchcock e outras coisas no meio. Incluindo Nilton. Nós lá no meio falamos do Nilton. Só para aquelas pessoas que estão a picar o podcast e vão até ao fim, para agora voltarem atrás para ouvir. Não tens qualquer medo de... Eu sei que o Nilton nunca vai ouvir isto. Mas... Será? Se calhar é o nosso fã número 1. Se alguma vez o Nilton se confrontasse com... Eu acho que os humoristas têm sentido de humor, não é? Quer dizer, acho eu. Eu não disse nada que não seja já do conhecimento público. Aí é que está. Pois... olha, não fizesse a borrada. Choppy. No, choppy. No. It stay in the choppy. Get to the choppy. No. Get to the choppy. É tipo Arnold Schwarzenegger Jr. Não, mas foi inofensivo e ele já deve estar habituado a isso. Vá. Não fizesse ele o que fez. E pronto, está bem. Vejam filmes do Hitchcock. Menos o Number 17 e o Topázio. Já falamos aqui que não são grandes filmes. Mas e o Cortina Rasgada eu gosto. É giro. Tem ótimos momentos. Que é um momentos. spin-off do Cycle, não é? Por causa da cortina. Vá lá. Sim. Eu é que agora, como bocejei outra vez, fiquei meio perdido. Ok, 3 bocejos já é um bom sinal para carregares aí. Mas eu dormi bem. Sabes que é uma crítica, ou pelo menos não é uma crítica, mas o António diz: bem, vocês não conseguem acabar o podcast. É verdade, isto já devia ter acabado há... Olha, sabes o que é que o António devia fazer? O António devia ir para casa, descansar. Está bem? Porque ele faz muitos podcasts e ele também tem que descansar um bocado a cabeça. Fricção. Ou então vou começar a trazê-lo aqui para ele, e fazer-me ler umas introduções já com a sua voz. Bem-vindos ao Betamax. O que foi? Nada. Estou só a brincar, não se pode dizer nada. Pode.
Ela é fixe, é o nosso fã número É verdade. Obrigado, António. 1,3. Obrigado. Obrigado, António, por isso. E também obrigado àquele casal, também há um casal que gosta muito de nos ouvir, pelo menos ao início. Eu gostava. Agora é parte do clube de fãs. Temos de falar disso de vez em quando, não é? É verdade. Temos um dia fazer uma emissão ao vivo, vamos pensar nisso. Está bem? Uhum. Pronto, com todos os nossos fãs juntos num sítio para falarem e comerem-se. Posso entrar também? Olha, a minha A garrafa, garrafa também quer. a minha garrafa eu quero. Pronto, acho que já vamos fechar, não é? Eu acho que sim. Pronto. Nós ficámos aqui na boa mais 1 hora, não é? Só. Só a dizer, nem dizer nada sobre o Não filme, é nada não é? especial. E depois quando estamos a acabar essa hora, espera, lembra-me de uma coisa completamente nova que nunca ninguém viu no filme. Mas pronto, então olhem, vamos? Vamos, por favor, vamos. Vamos para o comboio, tens os bilhetes? Olha que se compras com 5 dias de antecedência é mais barato. Que raio? E ainda me lembro de eu dizer no início, não, nós não vamos ultrapassar os 40 minutos por episódio. Não há regras na rádio autónoma. Yeah! E eu agora estou a fazer carícias ao computador que Eu tenho à sei. minha frente. Eu tenho problemas. Tu sabes, mas as pessoas que estão lá em casa não sabem e assim ficam a conhecer mais um bocado da minha personalidade perturbada. Yeah! Tenho fotos, pessoal. Tenho fotos. A Rádio Autónoma é muito fixe, devo dizer. Mais um abraço para a Rádio Autónoma. É só para as pessoas, lá está, se depois as pessoas forem a ouvir o fim, ouvem-nos a dizer bem da Rádio Autónoma. Mesmo, no fim. Não, a sério, agora fora de brincadeiras, sim. Tem sido uma oportunidade extraordinária e 21 episódios depois, acho que vocês cometeram um grande erro. Estás a falar para a Rádio Autónoma, para os nossos ouvintes ou para os dois? Acho que para toda a gente. Ok. Mas pronto, vá. Vamos? Vamos sim. Despede. Adeus. Adeus. Pronto. Foi um bocado seco. Até qualquer dia é melhor. Bem-ajam. Adeus. Bem-ajam. Adeus. Escolhe tu, quem quer que escolha. Eles falam de filmes. Tu escolhe tu. Escolhe tu.